Olá, meus irmãos, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero já completar aqui o que é o título desse vídeo, né? Já te fazer essa pergunta: Jesus, etnicamente, geograficamente falando, isso é uma pergunta. Foi um hebreu? Foi um judeu? Foi um israelita? Isso é para que você já acompanhe o meu raciocínio e já vai procurando, né? Esse vídeo é mais para perguntas, né? Eu estou aqui para aprender e eu quero aprender. Como eu não tenho contato, né, com os professores, né? Vamos dizer, de hebraico, os professores de grego, então eu vou fazendo vídeo. E assim, quem sabe, né, vai fazendo outro vídeo, vai explicando o porquê, ou vai comentando, né, que eu estou errado, e vai me ensinando. Mas essa pergunta, Jesus era israelita? Na minha concepção, no meu pensamento, no que eu já aprendi, eu afirmo que não era, nunca foi e nunca vai ser um israelita. Porque o nome Jesus é um nome aportuguesado, o nome do Salvador aportuguesado aqui, Jesus. Só que ele, por onde ele passou? Ele veio exatamente de Israel. Eu vou usar aqui, nesse vídeo, vou usar como base uma árvore. E uma árvore, ela tem sua raiz, ela tem o seu tronco, os seus galhos, as folhas e os frutos, correto? E até vou colocar aqui algumas passagens que Paulo mesmo citou sobre isso. Mas ele usou como base também, assim como eu estou usando. Porque se você tem a raiz, você, no caso aqui, nós somos o galho, certo? Nós somos o galho. Então, se nós temos a raiz para nos alimentar, que a raiz, todos sabem que ela produz a seiva. E a seiva é o líquido que sustenta os galhos para as folhas, para dar os frutos, certo? Então, se nós somos esse galho dessa raiz, eu sou um galho dessa raiz, a raiz que eu estou dizendo é Israel. Para que eu vou querer pegar de outros galhos a informação que eu preciso se eu tenho a raiz? Tá? Então o vídeo aqui, você está usando essa árvore como base. Por que eu digo isso? Porque da raiz foi para a Grécia, da Grécia a Roma, de Roma, sei lá para onde, até chegar no Brasil. Isso eu estou trazendo de Israel para o Brasil, tá? Que esse Jesus, né, saiu de Israel. E eu já digo que não saiu de Israel. E Jesus, eu posso dizer que Jesus é o ser cavalo? Posso ou não posso? Eu digo que eu posso. Eu digo que eu posso. Acompanha o vídeo aí. E, como eu estou dizendo, os professores de hebraico, né, que me ensinem se eu estiver errado, tá? O nome, eu pus aqui num programinha para que você possa entender melhor onde eu quero chegar. O nome Yehoshua, ou Yehoshua, que no caso o Vav entre o Shin e o Ain, e Yeshua, que é um nome abreviado depois do exílio babilônico. Todo mundo já sabe dessa história também. Então eu coloquei aqui, ó, essa referência desses nomes, para que você faça o quê? Deixa eu só colocar aqui os sinais, para que todos entendam. Pronto, os sinais para que todos entendam e para que aquele que está aprendendo também o hebraico, né, possa também comentar e me explicar ou me ensinar o que é. Então, desses nomes, você, professor de hebraico,
Tem como você transliterar esse nome Yehoshua, ou Yehoshua com um Vav entre o Shin e o Ai, tem o Yeshua, né, que é o Vav também entre o Shin e o Ai, e tem o Yeshua sem o Vav. Então, desses nomes, tem como você transliterar para esse nome aqui, Jesus. Esse nome aqui, ó, Jesus. Tem como você transliterar Yehoshua ou Yeshua para Jesus? Tem como você transliterar esse nome para Jesus? Se você tiver como, por favor, você me ensina, você me explica, que eu quero saber. Aí você diz, não, irmão, é que você está enganado, que esse nome Jesus não vem do hebraico. Esse nome Jesus, ele passou pelo grego, e o grego foi transliterado, o nome Yehoshua ou Yeshua foi transliterado para Jesus, para Jesus, né? E de Jesus aqui veio para o Brasil como Jesus. Como eu disse para você, eu tenho a raiz. O que é que eu vou aprender de um galho como eu? Para nós entendermos do que eu estou dizendo, ou para você entender o meu raciocínio, eu tenho aqui, ó, duas passagens da Escritura para fortalecer esse meu raciocínio, vamos dizer assim. Em Romanos 9:3 diz assim, ó, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema do Messias, por amor de meus irmãos. Isso é Paulo dizendo, porque Paulo era um israelita, que são meus parentes, segundo a carne. Aí diz no versículo 4, que são israelita, dos quais é a adoção de filhos, da glória e as alianças, e a lei e o culto. No versículo 5 diz, dos quais são os pais, e dos quais é o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos, Criador, bendito eternamente. Então, o que diz aqui é que Israel, veja bem, Israel sempre foi a parte da história que nós conhecemos do Messias. A parte principal veio de Israel. Como eu li aqui, os cultos, a lei, as alianças, tudo veio de Israel. O Messias, se você ler João 1, você vai entender que diz ali que o Messias veio para o seu povo, para Israel. Ele veio para Israel. Então tudo saiu de Israel, não do grego. O grego só foi uma transliteração, ou seja, como a Septuaginta, né? O grego só fez, traduziu o hebraico para o grego, do grego para o restante do mundo, aí depois passando por Roma e chegando aqui no Brasil, como eu disse, com o nome de Jesus. Isso eu estou falando do nome. Vamos dispensar então tudo que vem do grego? Claro que não. Só que, como eu disse nos vídeos passados aí, eu falei sobre os professores de hebraico. E os professores de hebraico, eles são professores para traduzir o hebraico para o português. Isso estou dizendo aqui para o Brasil. E não para a gente copiar a fé deles. Eu disse, eu continuo dizendo, eu procuro professores aqui para aprender, né? Porque eu já falei, e eu sou um observador do hebraico, então eu gosto, eu ouço, eu tenho várias coisas aqui de professores, só que eu pego o que eles ensinam, mas de tradução, de ensinamento da letra, no caso, né, a tradução do hebraico para aqui para mim, para o português, mas eu não pego a fé deles. Porque, como eu disse também, volto a dizer, muitos professores estão na mão dos outros. Estão na mão de segundos. Ou seja, eles confirmam que o nome Jesus é realmente um nome que eu posso estar pedindo, que eu posso estar falando, que eu posso estar adorando, porque ele também está na mão de um outro alguém.
Então ele jamais, mesmo sabendo a verdade, ele jamais vai mudar esse nome. Eu quero passar mais uma passagem para você aqui da Escritura, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 17, que diz assim, ó, e se algum dos ramos, por isso que eu disse que eu ia usar como base uma árvore, porque Paulo também usou assim, e eu também vou usar. Só que Paulo usou para falar, com Messias, ou seja, com Israel no caso, dessa quebra de maldição que havia entre Israel e os gentios, entre Israel e o resto do mundo. Então Paulo está usando dessa forma. Eu estou usando para que nós entendamos o quê? Que esse nome Jesus não tem nada a ver com o Salvador, não tem nada a ver com o Messias. Então diz aqui em Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro eu procurei saber, zambujeiro é uma árvore chamada uma árvore má, fostes enxertados em lugar deles, aí ele diz, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, versículo 18, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Como eu estava dizendo, da árvore, tirando de base a árvore, você vê que nós somos sustentados pela raiz. Não é o segundo galho que vai me sustentar. Ou seja, vamos dizer que o segundo galho desse tronco, dessa árvore, seja o grego, porque muitos esquecem do hebraico e acata já no grego, já pega o grego como base em tudo. Não, eu não tenho, o que eu penso, meu raciocínio, eu não tenho que pegar do segundo galho, ou do primeiro galho, eu não tenho que pegar, eu já sou sustentado pela raiz, então eu tenho que trazer dessa raiz, é dessa raiz que eu tenho que tirar o que eu tenho que tirar, como Yeshua ou Yehoshua, tem como eu transliterar esse nome Yehoshua e fazer dar Jesus? Tem como? Não tem como. Ah, mas o grego transliterou esse nome, e aí o S que ele pegou do Shin, mas espera aí. O grego não transliterou o SH, que veio do Shin, de Yeshua. Ele só transliterou um S. E é desse S que nós usamos Jesus. Mas para o português aqui, tem como você transliterar o Shin para um S? Não tem como. Você tem que transliterar o S para SH. Você tem que transliterar o Shin para SH. E eu vejo vídeos aí, não só de um professor, mas dos alunos que vêm aprendendo, vêm fazendo vídeos e vêm comentando que são 3 S's que tem no hebraico, no alfabeto hebraico. Me perdoa, eu estou dizendo, eu quero aprender, eu não estou aqui para ensinar. Mas me perdoa, o que eu tenho observado no alfabeto hebraico é que só tem 2 S's, que é o Sin e o Samer. O Shin é um SH. Ele só começa com S, mas é um SH. E não tem como eu ler o Shin, ver o Shin no hebraico e responder como S. Ele é SH. E ponto final. Por favor, eu estou fazendo perguntas. Se você tiver resposta concreta de que Shin, eu posso transliterar o Shin do hebraico somente para um S, para a letra consoante S, somente o S, você me fala. Ou pelo menos que eu translitero um Shin e que na hora de ler, eu vou ler somente como S, somente como uma consoante e não como SH. Você me entende? Talvez você que está chegando agora, você não vai me entender, mas como essa pergunta é para o professor, ele vai me entender completamente. Portanto, se o Shin é uma letra hebraica, o Shin é uma letra hebraica, é uma consoante hebraica. O que é que tem a ver com Jesus? Deveria, pelo menos, se Jesus saiu do hebraico, deveria pelo menos chamar Jesus,
né? Jesus, pelo menos isso. Pelo menos o SH eu tenho que transliterar. Mas não dá. Essa transliteração você não vai chegar nem em Jesus, nem em Jesus, nem em nada. Portanto, esse nome Jesus, para mim, até agora, sem confirmação, sem que ninguém me prove, porque, como eu disse, são vídeos aí que eu vejo, mas que não tem provação de nada. A pessoa vai lá e coloca, olha, isso aqui é Jesus, porque ele veio do grego, e o grego veio do hebraico, e o grego transliterou Yehoshua e Yeshua para Jesus. E Jesus veio cair em Jesus. Mas as pessoas mesmo, ela tem que usar o nome Jesus, ou seja, ela tem que usar a palavra aportuguesado para chegar até o grego. Né? Você está me entendendo? Então vê que não tem como você transliterar Yehoshua ou Yeshua para Jesus. Não existe essa forma, não existe. Eu vou perguntar de novo aos professores de hebraico. Por favor, me ensine. E ensine a muitos aí, né? Todos que estão, né, loucos para saber como que se translitera Yeshua para Jesus. Eu não tenho que estar passando pelos galhos. Eu já falei. Se eu estou na árvore, eu faço parte da mesma raiz, eu vou tirar da raiz. E a raiz não tem como sair de Jesus. Não tem, não existe. O que eu vejo, o que eu estou vendo, não existe. Né? De repente tem os professores aí que tiram, né? Eu não quero saber do grego. O que eu tenho com o grego? O que é que eu tenho com o grego se eu sou parte da mesma árvore? Você consegue me entender? Então eu não preciso do grego para transliterar o nome, para depois chegar aqui no Brasil, fazer esse passeio todo, né? Vai para a Grécia, depois vai para Roma, vem do latim, né? Depois chega no Brasil, esse nome aí. E outra, né? Eu fiz aqui um desenho também, né? Esse desenho, né? Eu até ouvi o pedido aqui, né? Pedido não, né? É um comentário do irmão Chico Oliveira, do canal Perguntar Não Ofende. Ele comentou: irmão, nem desenhando esse povo entende. Né? E eu peguei isso como um aproveito. E resolvi fazer aqui um desenho. Um abraço para o irmão Chico. E eu resolvi aqui fazer um desenho para ver, né? Para poder expressar melhor o que eu penso. Tá? Depois, como eu estou dizendo, se houver aí um professor de hebraico que me explique melhor, que me ensine, e ensine a várias pessoas aí que estão em dúvida, por favor. Então eu tenho aqui, ó, a raiz, né? Essa aqui é a minha raiz. Então eu tenho a raiz que vem de Israel, certo? Eu tenho aqui um galho que vem do grego. Eu tenho aqui um Roma, um galho, no caso aqui eu coloquei como Roma. Eu tenho vários galhos que seriam os países, né, desse mundo. E eu tenho aqui o Brasil, certo? Eu tenho aqui o Brasil. Então, veja bem, eu saí de Israel, eu estou em Israel. A história, a aliança, o Messias saiu de Israel. Então eu estou em Israel, mas para sair dessa raiz, eu vou passar pela Grécia, eu vou passar por Roma, e depois de Roma, aí que eu vou para o Brasil. Você está me entendendo a bagunça que forma isso? E eu não preciso disso, por quê? Porque eu tenho Israel como raiz, eu posso ir direto para onde eu vivo, que é para o Brasil. Eu não preciso passar por lado nenhum. Eu não preciso me entregar à Grécia, me entregar a Roma, entende? Para saber o nome do meu Salvador. Eu não preciso de transliterações desses países. Eu posso muito bem transliterar o nome direto de Israel para português, para o Brasil. Então eu vejo que nessa história, né, desses ensinamentos, há sim, na verdade,
Eu vou até dizer que há uma falta de consciência desses professores. Eu vejo que é uma falta de consciência. Porque, como eu disse, eles usam o nome Yeshua para usar algumas consoantes, né? Como o Shin. Né? Ah, mas o nome de Jesus, e eles dizem, o nome do Salvador não vem de Summer, não vem, por isso não pode ser cavalo, não vem, vem do Shin. Agora, como que pode o nome Jesus, nome Brasil, português Brasil, sair de uma consoante que é hebraica? Não tem lógica, não tem lógica. E sobre o nome, né, que muitos dizem cavalo, né? Jesus é cavalo, Jesus cavalo, Jesus cavalo. E aí, né, ou santa ignorância, não é mesmo? Tá bom. É a mesma pergunta, é a mesma sequência. Jesus saiu do hebraico? Não saiu. Jesus não saiu do hebraico. Se você pegar o nome Yehoshua e Yeshua, os nomes hebraicos, os nomes de Israel, todos os nomes próprios, eu estou dizendo, todos esses nomes tinham significado. Pelo menos em 3 meses aqui de pesquisas que eu estou fazendo antes de fazer esse vídeo, eu estou vendo esses vídeos todos aí, esses irmãos comentando, né, os irmãos que aprenderam. Então, dentro desses 3 meses, eu estou buscando sobre isso, né? E, na verdade, eu estou fazendo esse vídeo porque eu não consegui encontrar. E eu não vou ficar quebrando cabeça se tem professores aí, né, de monte aí, para estar me explicando. Então, quando eu busquei sobre Shus, ou sobre Shush, né, eu não encontrei, a não ser o nome Alcaçuz. E o que é Alcaçuz? Que é Shush, né? O que é o Alcaçuz? O Alcaçuz é uma planta de raiz doce. Portanto, a única palavra que eu encontrei com Shush exatamente é essa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, todos os nomes hebraicos, né, eles têm um significado. Pelo menos até hoje que eu vi. Vamos falar assim da Escritura. E dentro da Escritura, todos os nomes têm um significado. Todos, absolutamente todos os nomes têm um significado. E se tratando do Messias, ainda mais, não é? Ainda mais ele tem que ter um significado. Então, quando eu busquei sobre Shus, ou Sus com Sim, ou Sus com Summer, então eu encontrei, é óbvio que eu encontrei, como eu disse, encontrei Shus, que é uma planta, né? Pode haver mais palavras com Shus? Talvez pode, né? Um verbo antes, alguma coisa antes, que termine com a palavra Shus, pode haver, mas o que eu pesquisei dentro desses 3 meses, eu não encontrei, a não ser, como eu estou dizendo, essa planta que chama Alcaçuz. E o Sus com o Sim, né? Com a consoante Sim. Sus, eu encontrei? Não encontrei. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha, né? Pode ser que ela termine uma frase, né? Pode ser que ela termine uma palavra com Sus, Sim, Vav e Sim. Pode ser que ela termine. Pode ser que ela comece, pode ser que no meio da palavra tenha ela, Sus. Pode ser que tenha Sim, Vav e Sim. Pode ser que elas conjuguem essas 3 consoantes? Pode ser que sim, mas pode ser também que não, né? Como eu procurei, eu não encontrei. Agora, vou estar falando de Brasil, né? Vou estar falando do Brasil para Israel. Até agora eu falei de Israel para o Brasil. Agora eu vou falar do Brasil para Israel. Então, o que eu encontro aqui do nome Jesus, eu tenho certeza absoluta que ele não saiu de Israel. Eu tenho essa certeza absoluta que ele não saiu de Israel. Ah, irmão, ele saiu. Então, translitera qualquer nome aí que dê Jesus. Direto. Transliteração do hebraico para o português Brasil. Translitera aí e me ensina como você está transliterando isso para dar Jesus. Aí eu vou acreditar. Não, mas passou do... Não, eu não estou perguntando, eu não tenho nada com grego. Eu não tenho nada, se tratando do nome, eu não tenho nada com grego. Eu tenho raiz. Eu posso pegar direto da raiz. Então eu vou procurar os galhos para quê?
Então não me interessa o grego. Então eu vou trazer, eu trouxe Yehoshua ou Yeshua para o Brasil e não deu em nada. Agora eu vou pegar Jesus, que é brasileiro, um nome português, e vou levar para Israel. Antes, se eu pegar Yeshua e levar para qualquer país que eu levar Yeshua ou Yehoshua, para qualquer país que eu levar esses nomes, ou esse nome, vai ser uma só transliteração. Vai ser um só, melhor dizendo, vai ser um só significado. Ele não vai mudar o seu significado. Ele não muda aqui para nós no Brasil, ele não muda na Grécia, ele não muda. Ele não muda em Roma, ele não muda na Itália, ele não muda em lugar nenhum. Ele continua sendo o mesmo significado. Então, chegou até aqui para mim, eu, brasileiro, chegou até para mim o nome Jesus. Aí eu vou perguntar para os teólogos, né, e para os professores, né, também que fazem teologia. O que significa o nome Jesus? Nada. Nada. O nome Jesus não significa nada. Nada. O que significa o nome Jesus? Então eu estou crendo que em nada. Eu estou crendo num ser inexistente. Porque Jesus não existe. Ou seja, não significa, o Jesus não significa nada, absolutamente nada. E aí eu vou transliterar esse nome Jesus para o hebraico, certo? Só que, para que eu translitere esse nome para o hebraico, eu tenho que já saber, né? Isso é mais um motivo ainda do professor ter a noção, né? Porque, poxa, ele é professor, ele sabe que no hebraico não existe letra J. Então, já para transliterar um nome hebraico para o Brasil, né, para o português aqui, não tem lógica ter a letra J. Não tem lógica. Mas tudo bem. Mas, para que eu leve esse nome Jesus para Israel, né, vou transliterar agora o nome Jesus para Israel. Então, eu saí agora do Brasil e estou indo direto para a raiz. A raiz que é Israel. Certo? Nós somos os galhos dessa árvore. E a raiz, onde tudo começou, os cultos, as alianças, a lei, tudo de Israel. O Messias, tudo de Israel. Mas eu estou levando agora do Brasil, né, para Israel. Então, quando eu levo esse nome para Israel, eu tenho que já fazer uma modificação. Ah, por que eu tenho que fazer essa modificação? Porque não tem letra J. Então eu vou transliterar ele para onde? Se é que todos falam que o J saiu do Y, né? Ou, no caso do Yud, uma coisa assim, né? Outra coisa inexistente, mas, né? Cada um com seus ensinamentos. Mas se a letra J saiu do Yud, que é para nós o Y, então eu tenho que voltar ele para lá de novo, não é? Eu tenho que voltar. Para que eu entenda o que significa, eu tenho que voltar. Porque um G lá em Israel não significa nada. É como se eu juntar letras do alfabeto de olhos fechados, clicando nessas letras, e depois eu vou ver o que deu. Vai dar bagunça. Assim, eu levando o nome Jesus para Israel, eu tenho que modificar esse J, né? Porque, como estou dizendo, eles dizem que transliteraram o nome Yeshua ou Yehoshua para Jesus. Eu digo que não. Eles transpirateou esse nome. Jesus é um nome transpirateado. Não sei se existe essa expressão, né? Esse nome transpirateado, mas, né? Trans é mudança, não é verdade? E pirateado, todo mundo sabe que pirata é uma farsa, né? São coisas falsas. Então vamos dizer assim, que eles não transliteraram o nome Jesus do hebraico para o português. Eles transpiratearam esse nome. Então, eu tenho que voltar ele para Israel, correto? Eu tenho que saber o que significa lá em Israel. E para saber o que significa lá em Israel, então eu vou mudar o J. Pronto, mudei o J, coloquei o Y.
Então ele ficou Jesus. Ficou parecido, né, exatamente com o grego, não é verdade? Ou Jesus. Mas aqui ele ficou Jesus, tá bom? Esse nome Jesus, para que eu obtenha uma palavra dele, então eu vou separar IE mais SUS, tá? Então eu vou separar aqui IE mais SUS. Eu vou separar IE mais SUS, vou usar aqui o SHIN, o SIN e o SUMMER, tá? Então eu vou separar aqui IE mais SUS, IE mais SUS com o SIN, IE mais SUS com o SUMMER, tá bom? Então vamos ver o que vai dar. Ó, Iessus não deu em nada. Então esse IE que vem do verbo ser no hebraico, né, isso daí você pode estar procurando, que tem pessoas que ensinam melhor que eu, né, esse IE, mas eu só estou querendo falar do nome. Então esse IE vem do verbo ser, né, do verbo sou, eu sou. Então vem do verbo ser. Mas para que ele venha do verbo ser, ele precisa de um outro verbo, ou de uma outra palavra, né, de um outro nome, né, que conjugue com ele, para que ele se torne realmente o verbo ser, e dá a sequência de um só nome. Então eu vou colocar aqui IE com SUS. O que deu? Não deu. Não deu nada. IE, SUS, não deu nome algum. Então eu não posso usar o IE como um verbo, ou como um nome. Vamos colocar ele no SUS. Sim, VAV e SIM. IE mais SIM, VAV e SIM. O SIM, VAV e SIN não tem. Então, IE mais SUS com YUD, o SIN, VAV e SIN não deu em nada. Então eu não posso conjugar ele para que ele se torne um nome. É por isso que eu disse para você no começo do vídeo. Muitos dizem que Yeshua tem a consoante Shin. E então Jesus não pode ter saído do Summer. Só que eu vou te lembrando de novo que a consoante Shin, a letra Shin, não é do Brasil. Ela é hebraico. E Jesus não é hebraico. É um nome brasileiro. Não tem como eu conjugar as duas, não tem como eu dar sequência uma com a outra, porque é totalmente diferente. Ah, mas a consoante Shin, ela foi transliterada no grego para o sigma, né? Sigma, eu não sei nada de grego por enquanto, mas eu vou estar vendo também, porque eu tenho que aprender. Você que está vendo o vídeo, você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás para sair da mão desses povos. Você tem que correr atrás. Você que já saiu do sistema, você tem que correr atrás agora para sair da mão dos professores. Porque eles vão te passar coisa para você praticamente ficar dentro de um sistema. Você saiu do sistema, de um sistema e está entrando no outro. Pode ter certeza disso. Então vai atrás. Então eu também vou atrás do grego. Mas até aqui então, o que eu sei, o que eu me simpatizei e estou buscando é o hebraico. E aí a consoante Shin então saiu de Yeshua. Por isso está em Esos no grego. Por isso transliterado para cá, para o Brasil, deu Jesus. O que é que eu tenho a ver com o grego? Jesus não sai de consoante Shin nenhuma. Não sai de consoante alguma. Então vamos lá. Eu vou usar IE, SUS com YUD, SIN, VAV e SIN. Deu em alguma coisa? Não deu. Então eu não tenho como transliterar um nome brasileiro, Jesus, para Israel, porque ele não deu em nada. Ele não deu em nada. A não ser Yeshus. Yeshus. Mas Yeshus não tem nada a ver, porque é alcaçuz, é uma planta, o chus. Correto? Aí eu chego aqui
no Samer. Samer, Vav, um Samer. Esse nome, essas três consoantes, todos os professores sabem que é cavalo. Transliterado aqui no nosso português é cavalo. E aí, irmão, onde vai que Jesus é o cavalo? Lembra que nós estamos tirando do Brasil agora, nós estamos tirando do Brasil para levar para Israel. Aqui no Brasil, o que ele significa? Nada. Absolutamente nada. Eu posso dizer aqui que Jesus é realmente o ser cavalo? Não. Eu não posso, porque Jesus não significa, o nome Jesus não significa nada. Mas se eu pegar Jesus e levar para Israel, e agora juntando Yud, mais Samer, mais Vav e mais Samer, eu vou ter o quê? Aí sim o Iê forma o verbo ser e o Sus, que é o cavalo. Então eu tenho o ser cavalo. Qualquer professor de hebraico, qualquer um judeu, professor, qualquer um, que me explique diferente do que eu coloquei aqui, fiquem à vontade. Pode usar esse vídeo, pode usar o meu perfil, o meu rosto, você pode ficar à vontade. Você pode ficar absolutamente à vontade. Porque eu não estou aqui para ensinar. Eu não estou aqui para enganar. Eu não dependo dos outros para enganar ninguém. Por isso eu sempre digo, eu posso falar à vontade. Porque ninguém me sustenta. Eu estou dizendo aqui na internet, né? Ninguém me sustenta para eu falar o que eu falo. Ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eu posso falar à vontade. Tanto é que Yahushua, isso não existe. O hebraico que eu conheço, como eu disse, eu tenho uma escritura aqui que eu tirei da internet. Estou tirando ela já para passar em papel, né? Porque eu quero ter ela em papel. E está complicado, mas eu estou tirando. Então eu quero isso e vou tirar. E ela tem aqui comprovado pela internet mesmo, na internet, que ela tem 1000 anos, essa escritura. Aí você vem com Yahushua ou Yahushua que seja, né? Você vem com Yahushua, e aí você diz que é verdade, que esse nome, mas você prova com o quê? Aí eu falo para você, olha, tem professores aí, por isso que eu digo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Você que acredita em Yahushua, tem professores aí que estão explicando. O que você faz? Você pega, né, e vai até eles. Olha, eu sou professor de hebraico, sei lá o quê, e esse nome Yahushua existe. Então vai e debate com esse professor. Que você está ensinando uma coisa e esse professor está ensinando outra. Então vai e debate com ele, vê se você vai encontrar provas, argumento para provar para esse professor, né, que Yahushua existe realmente. Né? Aí é você e ele. O que eu estou falando aqui é simplesmente do nome Jesus. Né? Eu estava dizendo, voltando lá, eu não tenho rabo preso com ninguém, então por isso eu posso falar do que eu penso que é errado. Ou do que eu vejo que não existe, eu posso falar, até que venha e me prova que realmente existe. Tudo bem. Mas Jesus, então onde eu vou encontrar Jesus? O ser cavalo, é realmente lá em Israel. Jesus aqui no Brasil, ele significa para mim um ser cavalo? Não, porque eu estou no Brasil. E Jesus não tem significado de nada, de porcaria nenhuma. Esse nome não tem significado de nada. De nada, absolutamente nada. Eu preciso de um significado para poder crer. E Jesus não tem significado de nada. Se eu transliterar Jesus para Israel, eu fiz a comparação para você aqui, Yud, consoante, Yud, Shin, Vav e Shin, você viu que não deu em nada. Yud, Sin, Vav e Sin, não deu em nada. Yud, Samer, Vav, Samer, deu alguma coisa. Então é desse nome que eu tenho que usar Jesus. Se eu quiser transliterar para que ele dê um sentido lá em Israel, eu tenho que transliterar dessa forma. E transliterando dessa forma, ele vai dar o ser cavalo, sim senhor. Aí eu estou lá em Israel, né? Que eu levei esse nome para Israel. Então eu levei esse nome para Israel. Então eu estou lá em Israel agora, certo? Então eu tenho Jesus como o ser cavalo. Eu estou na raiz. Vou levar ele lá para o Brasil de novo.
né? Ou melhor, vou trazer ele aqui para o Brasil de novo. Se eu trazer ele como ele está lá, em Israel, para o Brasil, né? Transliterar Jesus, que é a única conjugação que deu Ie mais Sus, que deu alguma coisa, foi Yod, Samer, Vav, Samer, que é o ser cavalo, que deu alguma coisa, foi isso. Então eu tenho que trazer de Israel para o Brasil novamente. Se eu trazer Jesus para o Brasil, aí ele vai chegar para mim aqui como o ser cavalo. Você consegue entender? O nome Jesus, aqui para mim, Jesus no Brasil, não significa nada. Se eu transliterar esse nome, isso por causa do J, se eu transliterar ele para Israel, e lá ele vai dar o ser cavalo. Se eu pegar o mesmo Jesus, Yud, Samer, Vav, Samer, e trazer para o Brasil, certamente ele vai dar o ser cavalo. Não tem lógica ser diferente. Para que você entenda que Sus, Samer, Vav, Samer é realmente cavalo, né? Eu separei aqui algumas passagens aqui desse programinha que eu tenho do hebraico, que diz Kiva Sus Faraó, está em Êxodos 15, 19, que você vai ter aí o que ou porquê, né? Vem os cavalos de Faraó. Em Provérbios 20, 21, 30, 21, 31 diz assim: Sus Muhan Le Ion Milhamah, que significa isso daqui, cavalos prontos ou preparados para o dia do combate ou para o dia da luta, alguma coisa assim. Então, só para você ter noção de que realmente Sus é cavalo no hebraico. E no programinha que eu tenho aqui, você pode ver, pode encontrar aqui as passagens que tem, que falando aqui sobre Sus, né? Que são várias passagens. Então você pode ver aí que Sus realmente é cavalo. Se eu transliterar, como eu disse, Jesus para Israel, o que eu vou encontrar de Shus ou com Shin, ou Jesus ou Jesus com o Sim, ou Yud com Samer, Vav, Samer, eu vou ter que usar o Samer, Vav, Samer, porque é a única coisa que conjuga, a única palavra que conjuga com, que vem do verbo Ye, portanto é um nome, o ser cavalo. Tá aí o vídeo, né? E eu estou aí à disposição aí de qualquer professor que puder me ensinar, dizer que eu estou errado, e estou à disposição. É o restante que fica aí, todos na paz. Aqueles que amam realmente a esperança, que amam ao Messias verdadeiramente, fiquem todos com ele, fiquem todos na paz.